Oi, gente! Esse episódio estava disponível lá na nossa plataforma para apoiadores, mas a gente resolveu liberar ele aqui para vocês como um presentinho. E quem sabe depois disso vocês não se animam para se tornarem musers apoiadores também. É só clicar no link que está aqui na descrição do episódio. É isso, aproveitem a história. Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui. Bem-vindos a mais um episódio para vocês. Vamos para nossa história, a história da Gabriela. Mas então, Eu conto ou você conta? Gente, antes de começar, alerta gatilho, tá? De drogas e suicídio. Então, já sabe, não é uma história para crianças. E se for despertar algum gatilho muito forte, eu recomendo que vocês passem essa história. Não vai ser com a Gabriela, mas é importante deixar aqui o recado, tá? É uma história um pouco mais triste. Então, vamos contar a história da Gabi. A nossa querida musa Gabriela chegou nos Estados Unidos para um intercâmbio ali no comecinho de 2019. E aí, ela ali com seus 20 aninhos, né, aquela coisa, quando a gente chega no intercâmbio, vai procurar trabalho em qualquer coisa, faz faxina, trabalha de babá, trabalha de motorista, o que vier a gente pega. Principalmente, né, porque a gente passa por muitos perrengues, enfim. E às vezes a gente não tem certificações para poder trabalhar nas coisas, né? E no caso aqui da Gabi, ela tinha ido como turista, que não pode trabalhar lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, acho que nenhum país, a gente já falou isso aqui. E aí, morando com umas meninas, porque Gabi morava com umas meninas naquela época, elas viraram para Gabi e falaram assim: Ó, Gabi, a melhor coisa para mulher aqui nos Estados Unidos é trabalhar como babá, porque você fica mais escondida, você pode receber ali em dinheiro e ninguém vai saber que você trabalha de babá. Porque às vezes, se você for trabalhar num restaurante, alguma coisa do tipo, a imigração pode aparecer lá para checar o seu documento. toque, toque, toque. E aí, de babá, você consegue ficar um pouco mais resguardada. a Gabi pensou. Não diga mais nada. E lá foi ela procurar um emprego de nani, né? A Gabi achou um aplicativo que conectava as babás e os pais. Ela criou seu perfil, colocou lá todos os seus dados, explicou também da sua disponibilidade de horário, porque é importante, né, que você esteja disponível no horário que a criança precisa. E como, mesmo sendo turista, a Gabi também estudava inglês na parte da manhã, ela não poderia cuidar de bebezinhos, porque bebês, né, normalmente têm muito mais cuidado, certificações, e eles precisam de um horário matinal que ela não teria. Aí, nesse aplicativo, passado um tempo, a Gabi conseguiu ali conectar com uma família e ela conseguiu um emprego de babá. E como que era esse emprego e como que era também, né, a criança que ela teria que cuidar? Ó, ela teria que buscar uma menina de 12 anos na escola e ficar com essa menina até mais ou menos ali umas 8 da noite, que era quando a mãe dessa menina voltava do trabalho. A gente vai chamar aqui essa menina, a criança que ela era babá, de Kyle, tá? Kyle é um nome que pode ser feminino, masculino, mas era uma menina e eu vou chamar de Kyle porque, gente, é americano, né? A gente quer fazer um negócio aqui com os nomes americanos. Então a Kyle era uma menina de 12 anos que precisava ali de cuidados depois da escola. A Gabi achou um pouquinho esquisito, porque essa idade não é uma idade que normalmente os pais contratam babá. Mas happy day, gente, melhor ainda, né? A menina já era meio que uma adolescente, então ela não daria tanto trabalho. Os pais da Kyle eram separados, então ela morava com a mãe e ela teria que buscar a menina na escola, fazer companhia para ela até umas 8 da noite, todo dia ali depois que a mãe voltava do trabalho, ela ia embora. Ok, a mãe da Kyle, eu quero deixar aqui bem frisado que eu vou chamar ela de mãe algumas vezes, ou mãe da Kyle, a gente não vai dar nome. Quem escuta nosso podcast, principalmente as histórias que eu, Mari, conto, eu tento dar o menos nome possível, porque eu acho que às vezes fica confuso, por mais que só vai ter 3 pessoas praticamente aqui na história, tá?
Então a gente vai chamar ela de mãe da Kyle. A mãe da Kyle queria uma nanny para fazer companhia para ela, para ser uma amiga. Alguém que, além de buscar na escola, só fizesse o básico, gente. Ela não precisaria fazer muita coisa. Então, entre aspas, era um emprego bem tranquilo. A nossa musa começou a trabalhar, começou a buscar a Kyle na escola. Ela lembra que no começo o inglês dela era bem pobrinho, sabe? Hi, Lorena. Hi, how are you? Ela não falava inglês direito. E a Kyle era sempre muito querida. E, gente, trabalhar com criança, assim, adolescente, enfim, 12 anos eu ainda acho que é criança, né? Pré-adolescente. É legal, eu escutava muitas amigas minhas que eram babás aqui falando: Nossa, tô aprendendo muito inglês, porque eu falo coisas erradas e as crianças me corrigem. E as crianças, elas têm um jeito diferente de ensinar, né? E às vezes não tem uma maldade. Então, ela foi muito querida com a Gabi, a Kyle. As duas sempre trocavam ali figurinha do inglês pobrinho dela. E era tudo tranquilo, tudo começou e tudo estava indo muito bem. Eu perguntei pra Gabi como que era essa rotina, já que era tão fácil cuidar da menina, né? Ela buscava a Kyle na escola, passavam a tarde juntas e ela disse assim, Mari, a gente só fazia coisas legais. como por exemplo, ficar vendo filme, ou elas saíam pra, enfim, ir no cinema, comer algo. Às vezes ela levava a Caio pra brincar no trampolim, que ela gostava. Ou de vez em quando, as duas faziam vários nada juntos, sabe? Só ficava mexendo no celular, porque Caio tinha o seu celular também já. Então era bem de boa a rotina dessas duas. A Gabi, ela trabalhava umas 20 horas por semana. E naquela época, era o suficiente para ela conseguir pagar suas contas. Inclusive, ela escreveu: Saudades dessa época. e eu sei bem como é que é. Começo, né, a gente ganha pouco e tá arrasando. E depois, para onde vai esse dinheiro? Porque o nosso custo de vida aumenta, né, gente? Normal. A rotina das duas foram se estendendo por 1, 2, 3 meses. E aí, o que que aconteceu depois de 3 meses? Num belo dia, a Gabi estava dirigindo a Caio para algum lugar e ela disse assim para Gabi: Ah, eu já sofri um acidente de carro com a minha mãe. Na hora, a Gabi não entendeu direito por que que ela estava falando aquilo, mas ao mesmo tempo ela pensou. Acidentes acontecem, né? Normal. Ok. Mas ela ficou com aquilo na cabeça e passou. E logo depois desse dia, a Gabi foi deixar a Caio em casa, um dia depois da escola, e ela percebeu que a mãe da Caio estava meio bêbada. E ficava falando muito, sabe? Falando, falando. Sabe quando a pessoa tá meio alegrinha? Que ela não tá nada sobre ser agressiva ou isso, mas ela não para de falar, ela tá alegre, ela tá solta. E ela tava daquela maneira. Gabi até achou um pouco estranho, mas fazer o quê, né? Às vezes, a mãe da Caio pedia pra Gabi passar no mercado e comprar algumas coisinhas pra elas. Num dia X, ela pediu esse favor pra Gabi, que ela fosse no mercado e deu uma lista para ela. Gabi foi ao mercado com a lista, comprou tudo que ela precisava, depois passou na escola e buscou a Kyle. Só que quando a Gabi chegou em casa com a menina e foi guardar as compras do mercado, a Kyle logo percebeu que dentro ali daquelas sacolas tinha algumas bebidas alcoólicas. E ela até questionou a Gabriela, meio brava, do porquê que ela estava comprando bebidas. A gente sabe, né, que ela comprou o que a mãe pediu, gente. E a Kyle seguiu falando irritada. Não é pra você comprar bebida alcoólica pra minha mãe. Ela continuou abrindo todas as garrafas de bebida alcoólica e derramou uma por uma, despejando todo o conteúdo dentro da pia. Ô, gente, eu tenho muita dó, né, de uma menina de 12 anos já. Enfim, eu sou filha, né, de pai alcoolista, então é, é um assunto assim que eu entendo bem, é um assunto que mexe com a gente e é uma coisa que eu me vejo fazendo criança também. Eu me veria fazendo criança com certeza, porque é um trauma que a gente cria de bebidas na infância quando tem pais que são alcoolistas, né, que têm vícios. A Gabi ficou em choque, achou muito bizarro e ali ela teve meio que uma confirmação que de fato a mãe da Kyle tinha problemas com bebidas. A Gabi, ela estava até meio preocupada, porque como que ela ia explicar que ela deixou
a Caio derramar as bebidas na pia. Só que, para surpresa da nossa musa, ou não, a mãe da Caio admitiu para Gabi que ela tinha alguns problemas com álcool, mas que aquelas bebidas ali eram fracas. E ela falou como se não fosse nada demais, sabe? Ok, passou. Só que teve um dia que a Gabi saiu com a Caio e mais uma amiguinha dela. Elas estavam numa aula da escola e depois o combinado era que essa amiguinha ia voltar para casa da Caio junto com elas e ela iria dormir ali. Bom, então a Gabi só precisava deixar as duas em casa, na casa da Caio, com a mãe que iria cuidar delas durante a noite. Enfim, já estava acabando ali o expediente dela, vamos dizer assim. E aí, quando a Gabi voltou com as duas meninas para casa, qual que foi a cena que ela se depara? A mãe da Caio estava na sala, bebendo com uns caras X. A Gabi disse que era tipo aqueles caras que vão fazer manutenção, sabe, numa casa. Sei lá, vai fazer alguma coisa numa máquina de lavar, vai ver um alarme de incêndio que não tá funcionando, enfim, ela não sabe dizer. Mas eram esses caras. E ela complementou dizendo: Eram caras esquisitos e eram uns caras meio tiozão, assim, uma vibe muito esquisita. além do mais, a mãe da Caio estava tomando altos drinks com eles lá na casa, dizendo ainda que os caras tinham ficado amigo dela, bebendo, rindo. Só que os próprios caras pareciam estar desconfortáveis. Foi uma cena bem bizarra. A Gabi ficou perdidíssima vendo aquela cena. Agora que a nossa musa viu o que estava rolando ali naquela casa, ela decidiu que ela não poderia simplesmente ir embora e largar duas meninas indefesas na casa com uma mãe que estava bêbada e, né, sem responsabilidade nenhuma, trazendo esses caras para beber dentro de casa, enfim. Aqui você arrasou, viu, musa? Seu plano era o quê? Esperar, né, os caras irem embora e depois, gente, de uma insistência educadamente, esses caras foram embora. Mesmo assim, não convencida, a Gabi estava super preocupada e falou para Caio. Se acontecer qualquer coisa, você me liga, viu? Qualquer coisa. E ela foi embora. Felizmente, nada aconteceu naquele dia. Depois desse dia que a Gabi catou a mãe conversando com os caras na sala, bebendo, né? Enfim, não quero nem fazer mais comentários aqui. A mãe da Caio foi conversar com a Nani, a nossa Nani musa. E ela resolveu abrir mais ainda a vida pessoal dela. Aliás, abriu o jogo, né, gente? A mãe da Caio disse para nossa musa que ela era dependente química de álcool, drogas e remédios. E que, infelizmente, pai da Caio também era. Ai, gente, corta meu coração. Pai e mãe nessa situação. Pai e mãe. Muito, muito triste. Ela ainda disse que os dois estavam sóbrios há muito tempo. Na real, ela estava sóbria há 17 anos. Só que agora, o pai da Caio tinha tido recaídas, voltou a usar droga. Eles começaram a brigar muito porque, né, um começou a voltar a usar drogas e o outro que já tem problemas sérios com droga, com vícios, como é que fala, gente? É uma autodestruição, não tem como. Não tem como você ter um problema com químico, enfim, ter uma dependência de um vício e aí o seu parceiro ter também. Não há cura para isso. Ou um precisa se distanciar, ou os dois precisam ir juntos nisso, ou acaba que os dois, né, infelizmente se destroem juntos. E o que tinha acontecido? Aconteceu que a mãe da Caio e o pai se separaram por conta desse fato. O pai tinha voltado a usar drogas e a mãe, claro, não conseguiu ficar com ele dentro de casa. Eles resolveram se divorciar, só que a mãe da Caio tinha começado a beber de novo e tomar remédio. Não aguentou a barra, gente, muito triste. E detalhe, né? Misturando bebida e remédio, que é um perigo. Nessa mesma conversa, a mãe da Caio revelou para Gabi que ela já tinha causado um acidente de carro com a Caio dentro do carro enquanto ela estava embriagada. Foi aí que os pais da Caio decidiram contratar então uma babá ou alguém para cuidar da Caio. Alguém para ser mais que Nani.
Aqui a gente sabe, né, que a Gabi era mais que Nani. Era uma companhia também. E eu diria, gente, agora, sabendo mais da história, que ela também era um porto seguro para essa menina. Que responsabilidade e situação delicada, né, Gabi? Eu imagino. Acho que quando você tá na situação, você tá tão imersa que às vezes você não consegue prestar atenção você sabe que é grave, mas você não consegue ver o quão grave é as coisas. E ela estava numa situação delicada, porque ela era mais que Nani, ela era uma companhia, um porto seguro. Ela era quase responsável por essa menina, né, gente? Vamos falar sério. Porque o pai estava na reabilitação, a mãe estava voltando de novo a usar bebida, remédios. Complicado. Além de tudo isso, a maioria da família, como avós e irmãos, já tinham falecido. Então, a Caio não tinha nenhuma família a não ser os pais. Era complicado. Ela não tinha ninguém para se apoiar, para ir numa casa de uma tia, para ficar na casa de uns primos, passar uma temporada lá. Ela não tinha ninguém. Ela só tinha os pais e agora a Gabi. Só que pelo menos a Gabi agora tinha mais informação dessa família. Mesmo chocada com tudo que a mãe falou, né? A Gabi via a mãe da Caio como uma figura materna até para ela, porque ela era recém-chegada em outro país. A mãe da Caio deu muito amparo emocional assim para ela, sabe? Ela sempre foi muito querida com a Gabi. Era difícil assim sentir raiva ou até mesmo ficar triste. Era mais uma sensação de pena e de preocupação que ela tinha com a Caio, porque realmente ela tinha uma relação boa com a mãe. Alguns dias depois dessa situação, tudo que rolou, a confissão que ela fez para Gabi, a mãe da Caio decidiu finalmente voltar a frequentar o AA, que é o Alcoólicos Anônimos. E era numa igreja. Então, era uma coisa boa, né? E ela sugeriu para Gabi que ela fosse brincar com a Caio, né? Saísse com a menina para brincar, passar um tempo, enquanto ela estivesse na reunião. E na volta, as duas pegassem ela lá na igreja, onde era a reunião, e levasse ela para casa. Nossa musa já falou. Não diga mais nada. Assim que eu terminar o passeio com a Caio, eu passo aí na igreja para buscar você na reunião. E na hora que a Gabi voltou para buscar essa mulher, adivinha? Ela não estava na igreja. Ela não estava na reunião. Aliás, não tinha mais ninguém. Era como se a reunião tivesse acabado há muito tempo, ou como se ela tivesse dado o horário errado para a Gabi passar lá. E aí procuraram por ali e tal, perguntaram, ninguém sabia, e elas resolveram voltar para casa, porque às vezes, sei lá, ela deu algum horário diferente, ela se confundiu, era melhor voltar para casa e esperar ela por lá, né? Quando elas chegaram em casa, nada da moça. As horas foram passando e nada dela. Tudo isso era de manhã. Agora já era à noite. Onde estaria a mãe da Caio? Nisso, ali umas 8 da noite, mais ou menos, lembrando, ela estava sumida desde manhã, gente. Toca a campainha da casa. 2 mulheres na porta. Perguntaram para Gabi quem ela era. Gabi disse. Oi, eu sou a Nani da Caio. Tá tudo bem? A mulher disse. Então, teve um pequeno incidente na igreja. A mãe da Caio bebeu. A gente não sabe se foi antes ou se foi durante a reunião, mas ela apareceu lá, estava embriagada, começou a fazer um escândalo. Depois ela subiu no telhado da igreja e ela se jogou do telhado da igreja. Se jogou lá de cima. A gente tá aqui para avisar que ela tá bem, mas ela tá no hospital. A Gabi ficou tão chocada que nessa hora ela paralisou. A moça continuou dizendo que elas já tinham falado com o pai da Caio e um amigo da família estava indo buscar a Caio lá para poder passar a noite, né? Que ela tinha que ficar com o responsável, a Gabi não ia poder ficar lá cuidando dela a noite toda. E assim foi feito. Esse amigo da família buscou a Caio, levou ela para passar, enfim, a noite ou quanto tempo precisasse com ele. O que tranquilizou a Gabi, ela era muito preocupada com a Caio, gente. Eu acho muito fofa, a todo momento, a preocupação que ela tem com essa criança é admirável, de verdade. Ela prestou atenção que esse amigo da família tinha 2 filhas, que eram da idade da Caio. Isso já deu uma tranquilizada nela. Essas 2 mulheres que estavam ali na porta, a Gabi soube depois que elas
denunciaram a mãe da Caio para o conselho tutelar. E por conta desse fato, a Gabi teve que ficar uma semana sem trabalhar, a pedido da mãe. Por quê? A qualquer momento, se o conselho tutelar batesse lá na porta, a mãe não queria que eles vissem que era a Nani, a Gabi, que cuidava da filha dela. Então, foi lá, né? O conselho tutelar foi lá, a Gabi não estava, eles conversaram com a Kyle, ela provavelmente afirmou que estava tudo bem e eles não levaram ela. Gente, depois desse incidente, né, dela ter se jogado do telhado, ela ficou no hospital, mas teve alta rápido. E aí ela chamou de novo a Gabi para conversar, pediu desculpa, falou que ela também ia para rehab, para reabilitação, mas ela precisava esperar o pai da Caio sair da reabilitação primeiro. Ai, gente, sério, é difícil contar essa história porque, mas enfim, a mãe precisava ir para rehab, né, gente? Mas tinha que esperar o cara sair. Faltava, sei lá, uma semana para ele sair da reabilitação e ela poderia ir. Só que, né, tudo que é ruim às vezes dá para piorar. E aí, poucos dias antes de ir para a reabilitação, aconteceu mais uma coisa que deixou a Gabi bem apreensiva. A mãe da Caio, num dia específico, começou a dar todas as coisas dela para a Gabi. Como assim? Ela deu cartão, ela deu carteira, deu dinheiro, documento, várias coisas, sabe? Foi entregando tudo na mão dela, assim, de uma maneira desesperada, chorando e pedindo, gente, suplicando para que a Gabi, a babá, cuidasse da filha dela, porque ela não era capaz. Logo após afirmar isso, falar isso, ela catou as chaves do seu carro, novamente embriagada, e saiu dirigindo por aí. Dessa vez, a Gabi já passou o rádio direto para aquele amigo da família. Ele pediu então que a Gabi levasse a Caio para casa dele e para ela ficar tranquila e para casa dela que eles iam tentar achar a mãe da Caio. Depois, né, eles acharam a mãe, ainda bem, nada tinha acontecido. Gente, muita sorte aqui, né? Porque imagina a situação emocional e, enfim, embriagada, talvez misturando remédios, desesperada. Eu nunca tive, assim, ninguém muito próximo da minha família que abusou de drogas, só meu pai, né, era alcoolista. E uma vez alcoolista, né, gente, sempre é. A gente pode até não estar sóbrio, mas a gente sabe que é uma doença, né, é uma condição. Eu não consigo imaginar essa cena desesperadora de você estar cuidando de uma criança, sabendo que ela está num ambiente vulnerável, os pais dessa maneira, né, que também às vezes não estão conseguindo cuidar direito, e você se sentir a pessoa responsável por aquela criança. Detalhe, gente, a Gabi estava nos Estados Unidos há, sei lá, 5 meses, 4 meses, pouquíssimo tempo. Eu quero contar para vocês também, antes de continuar aqui, o que estava acontecendo paralelo a isso. Por conta de toda essa situação, a mãe da Caio acabou perdendo o emprego. Detalhe, ela tinha um emprego muito bom. Ela era diretora de uma empresa, inclusive muito prestigiada. Uma profissional de sucesso. De verdade, gente, ganhava super bem, enfim. A Gabi começou a refletir que agora que ela perdeu o emprego, provavelmente ela seria mandada embora. Como que ela ia pagar os serviços da Gabi? Não era uma coisa que deixava ela triste, porque ela já estava muito sobrecarregada emocionalmente, a energia era pesada, tudo caía em cima dela. Então, na verdade, nem ela estava mais aguentando ficar lá. E aqui eu digo, você segurou muito, porque além de ser mais que Nani, a Gabi teve que segurar uma barra emocional muito forte e traumatizante, né, gente? As coisas que aconteceram, que ela passou, que ela viu. Você foi muito musa, Gabi. A gente já conversou, eu acabei de mandar uma mensagem para ela, inclusive, então provavelmente ela tá escutando hoje também. Já sabe, né? Se quiser falar alguma coisa, dar sua opinião, conselho, lá no nosso Telegram. A mãe da Caio foi para rehab, voltou. A Gabi também decidiu dar uma esparecida, foi para o Brasil, visitou a família. E quando ela voltou de viagem, os pais da Caio falaram que não precisariam mais dos serviços dela. Até porque eles não tinham nem emprego mais, né, gente? A mãe estava sem emprego, eu não sei exatamente qual a condição financeira do pai, porque aqui ela não comenta. Ah, tem um parênteses que a Gabi quer deixar aqui pra gente, ela abriu, para comentar que depois de muitos anos de experiência como babá,
Esse foi o primeiro emprego de babá dela, gente, mas ela trabalhou em outros depois. Ela sabe hoje em dia que o que eles fizeram com ela foi bastante sacanagem, porque eles literalmente avisaram ela, sei lá, com 1, 2 dias de aviso que ela não precisava ir mais. E não é assim que a gente faz, né, gente? A gente tem que avisar, pelo menos ela explicou que, enfim, lá no aplicativo, ou não sei se é lá nos Estados Unidos que é dessa forma, eles pedem 1 mês de aviso. A gente tem uma história para sair aqui de au pair que são 2 semanas, mas é lá é em outro país, é num país da Europa. E aí ela comentou que precisaria ser 1 mês. Só que assim, né, gente, diante de toda a situação, claro que ela relevou isso, claro. Porque imagina o mindset, né, como que estava a cabeça do pai, da mãe, todos esses acidentes, esses vícios, essas coisas, esses traumas, tem uma criança envolvida no meio. Então ela falou: Ah, quer saber? Não vou reclamar disso. Eu também já estava querendo sair de lá. Deixa que no próximo emprego eu me acerto melhor com essas coisas. E foi isso, gente. Depois desse dia, a Gabi nunca mais foi trabalhar lá. Depois de algum tempo, a Gabi até chegou a ir no cinema com a Kyle, sem, né, sem ser paga, sem ser como babá nem nada. Só para ver como ela estava, porque claro, gente, ela criou um carinho muito grande, especial por essa menina. A Kyle contou para a Gabi que ela já estava morando com o seu pai, porque a mãe dela, infelizmente, ainda estava tentando se recuperar. E aí o tempo passou, a Gabi continuou trabalhando de babá, mas com outras famílias, começou a acompanhar a Caio só pelas redes sociais, de longe. Às vezes elas trocavam um oi, às vezes elas trocavam Hello, how are you? Hi, Lorena. mas não passava muito disso, ela não a via pessoalmente. Quando foi em 2023, o pai da Caio colocou a Gabi e mais umas pessoas num grupo de Whats para avisar que, infelizmente, a mãe da Caio tinha falecido. A Gabi até mandou mensagem, né, para ele, para o pai, para Caio, com os sentimentos dela. Ficou muito triste com a notícia. Não era uma surpresa, né? Porque, enfim, mas ela ficou muito triste. E gente, quando eu digo não era uma surpresa, sempre é uma surpresa. Eu não sei, ela não mandou pra gente do que ela morreu, tá? Aqui a gente não tá afirmando nada. Não sei se foi num acidente, se foi numa overdose, eu não sei, ela não mandou, mas não é isso a história. A história não é sobre isso também, mas aconteceu. E ela ficou com o coração cortado, principalmente pela Caio, né, gente, por ter esses pais aí não funcionais também. A Gabi viu o vício destruindo a vida dela, né, da mãe, de várias formas. E foi muito surreal estar ao lado, viver isso. Ainda mais porque, como eu falei, foi a primeira família que ela trabalhou de babá. Nunca tinha tido contato com nada assim antes, nem no Brasil. Às vezes, a Gabi ainda fala com a Caio, sabe? Pergunta se ela tá bem, se tá tudo certo, mas elas nunca mais se encontraram. No total, gente, foram 8 meses trabalhando de nani nessa família. E mesmo depois de anos trabalhando nessa área, essa foi a história e situação mais triste e surreal que a nossa musa já passou. Óbvio que ela tem outras histórias, porque imigrante é aquela loucura, né? Montanha-russa de acontecimento. Infelizmente, essa é uma história triste, com um final triste, mas a gente espera que agora a Caio consiga reconstruir a vida dela, enfim, mudar o caminho dela, que ela possa fazer uma terapia, que o pai dela consiga se recuperar, né, consiga voltar para a sobriedade. É uma história que a gente sente muito por ter acontecido com a Caio e também com a Gabi, e é isso, meus sentimentos para a família também. Um dos recados que a nossa musa quer deixar aqui para vocês e para ela também, né? Como eu falo, a gente contar as nossas histórias, às vezes fazem a gente refletir mais ainda no que a gente passou. E é tão legal porque toda vez que a gente conta uma história de vocês, a gente recebe esse feedback de como é estranho, interessante, marcante escutar a sua própria história sendo contada por outra pessoa. Então, o recado dela é:
A gente sabe que a gente consegue, às vezes, idealizar demais, né? De como vai ser o intercâmbio, que morar fora é maravilhoso, que tem coisas maravilhosas, que tem muita oportunidade de emprego, mas também tem as partes culturais, enfim, bem diferentes. E uma outra coisa que talvez uma percepção que ela tinha e hoje ela não tem mais, é que ela achava que pessoas que eram, não que ela achava isso, né, mas a gente vê, às vezes é condicionado, que pessoas que têm vícios e graves, né, no caso como a mãe do Caio, não era um vício ali pouco, são pessoas que, enfim, têm uma condição, às vezes é um morador numa condição de rua, às vezes é uma pessoa abandonada pela família, às vezes é uma pessoa que não é funcional, na maioria das vezes, né? Não consegue trabalhar, não consegue estar em sociedade, exercer um papel na sociedade. E que no caso aqui, o caso que ela viveu, foi muito diferente, porque eles tinham um emprego, eles tinham uma vida, eles tinham tudo, e ela acabou perdendo também. Mas ela conseguia, entre aspas, funcionar ainda e ter um cargo de prestígio, e isso é uma coisa que ela começou a observar, né? Não é só aquela pessoa que a gente vê na rua ali pedindo dinheiro para usar droga, ou numa condição muito ruim. Também é uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem condição, que às vezes você nem percebe que a pessoa tem um vício, alguma coisa, porque ela consegue ali viver a vida dela, enfim, se autodestruir em silêncio. Não sei se essa é a palavra. Eu tô preocupada com as palavras que eu tô usando aqui, mas eu espero que vocês me entendam, porque eu tô passando aqui percepções também da nossa musa. A Gabi, quando passou por isso, nem se sentiu à vontade, sabe, de contar para os pais o que estava acontecendo na vida dela. Porque imagina, você de longe, seus pais iam surtar, ficar muito preocupados. Quando a mãe da Caio morreu, ela chegou a comentar com os pais e abriu algumas situações sobre os vícios e as coisas que ela tinha passado, mas claro, sem dar muitos detalhes, porque foi muito horrível e foi muito surreal. Ela achou que ela conseguiria ajudar, que ela conseguiria, enfim, se envolver na situação ali, mãe e filha, e fazer alguma coisa a mais pela menina. Mas eu acho que você já fez muito. Você fez o que você poderia fazer e até mais. Aqui eu deixei algumas partes de fora, mas ela realmente era muito companheira com a Caio. Só que chega uma hora, né, que a conta chega pra você também, gente. E não tava mais fazendo bem pra nossa musa. Hoje, a Caio já é maior de idade. A Gabi acompanha de longe a vida dela pelas redes sociais. Ela cresceu, virou uma mulher linda. E aqui a gente deseja todo amor e todo bem para todas vocês. Gabi, Caio e sua família. Gente, essa história me pegou, fiquei tão triste. Eu acabei de falar com a Gabi, ela vai ver se ela consegue achar alguma foto, se ela conseguir, após essa história aqui, já sabe, né? Corre lá no Telegram para acompanhar algum relato aí com fotinhos anexadas, que eu sei que vocês gostam. E aí, gente, a Gabi foi mais que Nani aqui? Foi mais que babá? Já sabe, né? Conto com vocês no nosso Telegram. Espero vocês lá. Tomem cuidado com os comentários. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!